Oi, gente, tudo bem? Eu sou Janaína Gama, sou consultora de diversidade e inclusão. Sou uma mulher parda, vestindo uma blusa cinza de mangas curtas e brincos azuis. E também utilizando um batom vermelho para ficar bonita para vocês. Hoje, nessa aula, a gente vai falar de um conceito super importante, que é o conceito de racismo estrutural. E aí você deve estar se perguntando, Janaína, estrutural vem de estrutura? Sim, estrutural vem de estrutura. Mas antes da gente chegar no conceito, eu trouxe para esse módulo alguns debates relacionados à nossa história. Por quê? Entender a nossa história é entender esse racismo presente, ou seja, como esse racismo se estruturou na nossa sociedade. E daí, por conta disso, a gente vai abordar nesse módulo os seguintes pontos. Um período pós-abolição, e aí fica a dica para vocês se instruírem mais, consumirem mais conteúdos que a gente vai indicar aqui para o período antes da abolição, que é um período extremamente importante para a gente conhecer a formação dessa situação do nosso país. E, além do pós-abolição, a gente vai abordar os movimentos eugenistas, o conceito de democracia racial e também o pós-democracia racial, ou seja, o quanto aconteceu depois em movimentos, em estruturas propostas para enfrentar esse conceito da democracia racial. Pois bem, vamos começar. Fica aqui comigo que a gente tem muito conteúdo bacana. Bom, falando no pós-abolição, o primeiro ponto que a gente sempre lembra é o da Lei Áurea. E muitos de vocês devem estar se perguntando, poxa, Janaína, teve uma lei, justamente a Lei Áurea, ela veio justamente com esse intuito para enfrentar a escravidão e acabar com a situação que existia no país. Então acabou, por que voltar a falar nisso, né? Porque é sempre bom a gente lembrar, e aí na tela está aparecendo para vocês a Lei Áurea, é um texto pequeno, um texto curto, né? A lei em si, a criação dela em si não muda a realidade. Quantas leis a gente tem no Brasil? A gente tem, inclusive, a Constituição Federal, que vem dizendo lá que a gente precisa enfrentar o racismo, que deve haver equidade e igualdade entre as pessoas, mas não é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a lei em si, ela não muda a realidade. Então, quando essa lei foi criada, né, publicada, ela está até a assinatura da Princesa Isabel, ela foi publicada num período em que, inclusive, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas. Então, e quando a gente pensa nessa lei, como eu falei, ela, no dia a dia, na realidade, ela não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Foi um texto frio, foi bastante celebrado, as ruas ficaram ocupadas, né, celebrando esse momento, que de fato foi um momento muito importante, mas na hora do vamos ver, nada foi feito para incluir as pessoas recém-libertas. Então, um ponto importante, como eu havia acabado de falar, a importância da gente conhecer a nossa história, é entender esse lado de que, ok, houve a abolição por meio da lei, mas que essa lei não promoveu, não criou nenhum tipo de mudança. Né? E aí, vários estudiosos e estudiosas falam desse aspecto, né? Dessa ausência de inclusão nesse pós-abolição, nessa ausência de mudança social, nessa ausência de inclusão das pessoas recém-libertas. Né? Um desses autores que eu até indico, e eu vou trazer aqui, expor para vocês alguns trechos do livro dele, é o Florestan Fernandes. Né? E o Florestan, no livro dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele aborda esse aspecto. O quanto essa finalização desse regime escravocrata, né, que se constitui aqui, não gerou, com a eliminação dele, né, garantias, direitos para essas pessoas que, de uma hora para outra, se tornaram livres. Olha só que interessante. Imaginem vocês nessa situação. Você está lá no seu país, no continente africano, no país africano, né? Você está lá trabalhando com a sua família, com as suas crianças, com a sua rotina. Você é uma pessoa sequestrada dessa tua rotina, te colocam no cativeiro, depois te colocam no navio negreiro. Você está sendo levado ou levada para um lugar que você não sabe para onde que é. Chega nesse lugar, te colocam para trabalhar de uma forma dura, com jornadas exaustivas, sendo você constantemente torturado ou torturada, vendo inclusive pessoas do seu redor morrendo. E você é explorado ou explorada, porque é assim que acontecia com as pessoas escravizadas na época, eram máquinas de trabalho, até a última gota, e de uma hora para outra te colocam livre. Olha, agora você está livre
pode seguir. Como seguir? Como seguir? Se você não tem ajuda, se você não tem auxílio, se você não sabe nem para onde começar. Então, Florestan, nesse livro, ele nos lembra da real situação que aconteceu nesse pós-abolição, né? Quando essas pessoas foram colocadas livres, entre aspas, na sociedade, né? E aí é importante a gente sempre analisar, como eu falei, analisar a realidade para além da Lei Áurea, né? E aí, um ponto interessante que o Florestan nos lembra é que essa liberdade e consequente, essa ausência de garantias não foi feito nada por ninguém. Ninguém garantiu os direitos das pessoas de serem libertas, né? Os senhores de engenho, o Estado, a própria igreja, nada foi feito para integrar as pessoas à sociedade. Esses mesmos atores que ganharam muito dinheiro, se beneficiaram bastante do ponto de vista monetário e financeiro da exploração dessa mão de obra. Então, eles não fizeram nada, absolutamente nada, para garantir o direito das pessoas de serem libertas. Aí, de novo, eu volto para o ponto lá inicial. De que adianta? O que adiantou, na verdade, a Lei Áurea, né? E aí, o Florestan nos lembra, essas pessoas recém-libertas se tornaram senhoras de si mesmas, responsáveis por elas mesmas. E aí, o que aconteceu? Muitas voltaram para trabalho nas fazendas, outras que já desenvolviam pequenas atividades como vendas de quitute, conserto de sapatos, vendas de biscoitos, marcenaria. Essas conseguiram se virar porque já estavam inseridas dentro desse cenário econômico, dentro dessas atividades econômicas que aconteciam. E continuaram se virando. Mas muitas outras ficaram largadas de fato à própria sorte e ficaram literalmente na rua, sem ter como se virar. Então a gente percebe que o Brasil, ele não tratou do problema, ele só colocou o problema para debaixo do tapete, né? E aí, o que é interessante nessa época é que o Brasil ele mudava a novo sistema econômico, né? Novas indústrias surgiam nessa época. E o Brasil o governo precisava de mão de obra para essas novas indústrias que surgiam. E o que o Brasil resolveu fazer? Em vez de aproveitar essa mão de obra recém-liberta, capacitá-la, instruí-la, não. O Brasil resolveu estimular a vinda de pessoas imigrantes para cá. Então vieram muitas pessoas imigrantes dos países europeus para o Brasil para trabalhar nessas indústrias que então surgiam, né? E aí a gente vê nesse gráfico que vai aparecer para vocês a quantidade de imigrantes que veio para cá logo depois no período do pós-abolição, né? 1890, 1900, olha o boom de gente que veio para cá para trabalhar nessas indústrias e, de novo, o quanto essa mão de obra negra foi deixada de lado quando poderia ter sido aproveitada justamente para trabalhar nesse setor. E junto com isso tudo, gente, tem várias coisas que aconteceram, né? Esse pós-abolição, essas pessoas recém-libertas sem serem incluídas, sem terem seus direitos garantidos, imigrantes brancos europeus que vinham para cá, né? E por que isso foi fomentado? Além dessa ideia dessas pessoas imigrantes estarem mais preparadas para virem para cá para o trabalho, havia uma ideia que estimulava também essa vinda de pessoas brancas para cá, que era o chamado racismo científico. Nesse período do pós-abolição, início de 1900, surgia o então racismo científico. Teorias que a gente pode até chamar de teorias pseudocientíficas, né? Teorias que buscavam comprovar a inferioridade de pessoas negras e de pessoas indígenas. E aí havia diversas metodologias, vamos dizer assim, né? Uma delas era a chamada frenologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da frenologia, e aqui eu vou dar uma dica cultural, rapidamente, né? Tem um filme chamado Django Livre, do Tarantino, e tem uma cena do Leonardo DiCaprio nesse filme em que ele pega um crânio do bem, que trabalhava na então fazenda do pai dele, e diante dos presentes ele pega o crânio e diz: olha, vocês estão vendo o crânio do bem, essa parte aqui atrás? Isso significa que o bem era feito para servir. E por isso que ele precisava ser escravizado. Então a frenologia era um jeito de, a partir da medição dos crânios de pessoas de raças diferentes,
tentar comprovar essa inferioridade, né? E aí o racismo científico ele ficou muito forte nessa época. Diversos teóricos fora e dentro do Brasil falaram sobre ele. E um ponto super importante é que esse mesmo racismo científico, mais para frente, ele deu origem aos campos nazistas. Então, de fato, se acreditava que pessoas negras e pessoas indígenas eram inferiores do ponto de vista científico, né? Lembrando que aqui é um período da nossa história em que a ciência ela se consolidava cada vez mais, e já tinha se consolidado, mas aqui se consolidando cada vez mais como um conhecimento válido, como um conhecimento que as pessoas acreditavam de fato nela, e por isso, consequentemente, acreditavam que pessoas negras e indígenas seriam inferiores tanto do ponto de vista intelectual, tanto do ponto de vista moral. E o Brasil, nessa época, foi bastante influenciado por esse racismo científico. Então, eu sempre falo, né, juntou a fome com a vontade de comer, porque não se fez nada para incluir pessoas negras, tinha essa base teórica e científica para dizer, olha, essa população ela é inferior, deixa ela aqui, não precisa aproveitar. Então, se uniu todos esses fatores, tinha o processo de industrialização, a vinda de imigrantes para cá e, de novo, o problema da inclusão de pessoas negras não aconteceu. E aqui, de novo, o módulo principal dessa aula é sobre racismo estrutural. E aqui a gente já começa a entender o quanto essa discriminação racial sistematizada ela foi sendo estruturada ao longo da nossa história. E aí, olha só que interessante, não sei se todo mundo sabe, né, mas diante de tudo isso, né, diante dessa inferioridade de pessoas negras, o Brasil, de fato, o que ele decidiu? Né, tornar oficial a tese do embranquecimento. O governo disse, olha, eu não quero uma população inferior aqui, eu quero uma população melhor, porque essa noção que se tinha nessa época, de seres humanos melhores. Então, eu preciso melhorar a minha população. O que o Brasil resolveu fazer? Estimular o embranquecimento, né? Estimular o relacionamento interracial como uma forma de apagar o traço negro na nossa sociedade. E aqui, gente, vai aparecer na tela para vocês uma informação importante aqui, até curiosa, não sei se todo mundo sabe, o Brasil foi o único país da América Latina a ser convidado para o primeiro Congresso Internacional das Raças em 1911. E lá ele defendeu justamente essa mistura, né? A seguinte tese, é lógico supor que na entrada do novo século os mestiços terão desaparecido no Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós, né? E a tese continua, o negro passando para o branco na terceira geração por meio do cruzamento de raças. Então, olha só que interessante, e essa tese ela foi recebida até com pessimismo, né? Porque na época se achava que um século ia ser tempo demais para o Brasil se tornar branco. Então, essa tese ficou muito forte. E interessante também nesse evento é que, junto com essa tese, eles apresentaram esse quadro aí que aparece para vocês. É um quadro pintado por Modesto Brocos, Redenção de Cã, e que ele retrata essa mestiçagem, essa mistura racial. Essa avó, né, preta, com os braços para cima, né, agradecendo aos céus pelo neto ter nascido, ou neta, que aí não fica muito claro se é menino ou menina, esse bebê, né, essa criança, ter nascido com uma pele branca. Por quê? Ela é fruto do relacionamento interracial. A mãe, a filha dela, né, que já tem uma pele mais clara, que é a da avó, e o pai branco, né? E aí, o interessante aqui desse quadro também é mostrar o benefício, né, que na época se via nessa mistura, que é justamente o resultado que está aí nessa criança branca, né? Quando se fala muito na redenção de Cã, eu não sei se todo mundo sabe aqui, é uma curiosidade, por que redenção de Cã? Cã era filho de Noé, né? E aí o que aconteceu, né? Antes desse período científico, né? Já no início do processo de exploração dos novos territórios, né, dos novos continentes, e, consequentemente, no sequestro de pessoas negras africanas para serem exploradas como máquinas de trabalho, a igreja ela dominava muito essa época, né? Por isso que eu fiz o convite lá no início, olha, pesquisa antes da abolição,
E a igreja, nessa época, ela se utilizava de uma dessas interpretações de um mito bíblico para justificar a exploração das pessoas negras nessa época, né? E uma dessas explicações seria a maldição de Cã. Na verdade, a maldição de Canaã. Por que acontece? Noé lançou essa maldição sobre o seu filho Cã e acabou atingindo o neto, Canaã, que veio a ficar negro por conta dessa maldição, né? Essa é uma das interpretações. Então, a outra versão seria que essa maldição ele não teria ficado, além de ficar negro, ele teria se tornado, deveria se tornar servos dos servos, ou seja, teria que ser uma pessoa e seus descendentes, consequentemente, colocados nessa posição de servidão. Então, a igreja, nessa época, ela se utilizou desse mito para justificar a exploração de pessoas negras. Ou seja, elas seriam seres inferiores, foram seres humanos feitos para servir. E somente o cativeiro, ou o trabalho forçado, seria uma forma de tirá-las dessa condição. Então, como eu falei, é só uma curiosidade para vocês entenderem que já há muito tempo essas diferenças raciais foram sendo plantadas, foram sendo criadas. É sempre bom lembrar que essas diferenças raciais, elas são ficções. Ser uma pessoa negra, assim como ser uma pessoa branca, foram, de forma diferenciada, foram ficções sociais que foram sendo criadas para nos colocar em espaços diferenciados. Mas eu vou deixar esse conceito de cor e raça para a gente falar no próximo módulo. Pois bem, então, esse quadro ele retrata justamente essa maldição e ele retrata justamente essa noção que se tinha da miscigenação nessa época, no início de 1900 no Brasil. Esse ponto é importante, por quê? Porque muita gente ainda hoje se utiliza também essa noção, a gente aqui é um povo misturado, para que falar de racismo? E é importante a gente entender a origem dessa mistura, a origem dessa mestiçagem, que não foi nada nobre, que não foi nada positivo, né? Pois bem, depois desse período, dessa tese de embranquecimento, o Brasil continuou insistindo em não tratar o problema, em não, de fato, enxergar a desigualdade racial que existia aqui no país, que não havia sido tratada no pós-abolição. E na década de 30 ficou muito forte essa noção de mito, ou melhor, de democracia racial. Por que ficou forte? Porque era uma década em que estudiosos e estudiosas, acadêmicos e acadêmicas, se buscava muito uma identidade nacional. Que cara é o povo do Brasil? Então, esse processo de miscigenação ele ficou muito forte, mostrando, a cara do Brasil é essa, a cara do Brasil é essa mistura, né? E esse mito da democracia racial, eu trouxe aqui um conceito do professor Munanga, né, no livro Rediscutindo a Mestiçagem do Brasil. Ele diz o seguinte: é uma noção que exalta a ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos. Convivência harmoniosa. Ou seja, é como se no Brasil, nessa década, não houvesse diferenças entre pessoas negras e pessoas não negras, né? Mas, na verdade, por que a gente fala de mito da democracia racial? Porque, na verdade, é um mito. Esse termo democracia racial, ele não nos apresenta o que, na verdade, sempre existiu, os conflitos raciais, como o Munanga continua descrevendo. Essas discriminações raciais. E não falar sobre esses conflitos e não perceber esses conflitos é uma forma da gente, de novo, não continuar tratando o problema, né? E aí, esse mito da democracia racial, inclusive, gente, ele ficou bastante conhecido e famoso, né, com Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, né, que vocês devem conhecer, né, o quanto ele exaltava nesse livro dele essa mistura. E aí eu trouxe uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, né, mas em 1951 o Brasil, né, ele teve um projeto financiado pela Unesco, em que o Brasil apresentava a hipótese de que aqui existiria um preconceito racial neutro, né, mais suave, diferentemente dos Estados Unidos. Vocês devem lembrar
nos Estados Unidos, numa parte do país, teve segregação racial, separação de espaços, né? E aqui no Brasil, como não houve uma separação tão radical, tão assim evidente, vamos dizer assim, é como se aqui esse preconceito ele fosse mais leve, mais brando. E isso, eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi isso várias vezes, ainda hoje. Janaína, aqui não foi tão forte como nos Estados Unidos, né? Então, o quanto esse conceito de democracia racial, de fato, ele é um mito porque ele não corresponde à realidade. Porque se as pessoas da época, de fato, olhassem a realidade, fizessem pesquisa, buscassem dados raciais, elas veriam que sempre houve separação de espaços. Sempre houve segregação. O que dizer, por exemplo, do elevador de serviço, um elevador social? Então, a gente sempre teve essa separação de espaços. Pois bem, continuando. Quando a gente pensa no pós, aí vocês devem estar pensando, poxa, Janaína, não é possível que em algum momento ninguém parou e falou, vamos parar e vamos discutir o racismo no Brasil. Sim, na década de 50 teve sim uma ideologia antirracista. Florestan Fernandes, que eu já citei aqui no livro, que fala sobre o período pós-abolição, ele é uma das pessoas que participou desse movimento, né, produzindo conteúdo, produzindo debate, e o Florestan Fernandes ele disse algo interessante aqui, né, que haveria aqui no Brasil uma forma peculiar de racismo, um preconceito de ter preconceito. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, né, sobre essa insistência do povo brasileiro, né, de não enxergar, de não perceber o racismo. E a gente percebe que isso ainda hoje existe. E por isso que falar ainda hoje, sobre o racismo é importante. Bom, essa ideologia antirracista, como eu falei, começou na década de 50, seguiu na década de 70, né, com a participação dos movimentos negros, né, com o surgimento, por exemplo, do movimento negro unificado, bastante importante para criticar e acabar com essa noção do mito da democracia, realmente foi bastante importante, né? E a gente vê, a partir daí, um avanço no Brasil de leis, né? A própria Constituição Federal, como eu já havia adiantado aqui no início, ela traz o racismo como crime, né? Ela traz a importância de se buscar a igualdade como um dos fundamentos da nossa República. Ou seja, houve várias tentativas, e ainda há tentativas, de tratar o tema de uma forma governamental, que é um assunto realmente de governo, né? E aí, outro ponto importante é que, além de legislações, né, enfrentando o racismo, também houve políticas públicas, porque políticas públicas são extremamente necessárias para se reduzir a desigualdade social, mas a gente percebe que ainda hoje existe muita gente que diga, que pense, que acredite que racismo não existe. E para que falar do tema, né? Principalmente falar no tema em empresas ou em escolas, né? Então, eu trouxe aqui uma pesquisa bastante interessante, né? Vocês vão ver aí no slide, né? E a pergunta é justamente essa, né? Existe preconceito contra negros no Brasil? Essa foi uma pesquisa feita pelo Poder Data. E aí, é uma pergunta que foi feita em 1995 e depois ela foi repetida em 2020. A maioria das pessoas dizendo que sim, que existe preconceito, isso em 1995. Sim, existe preconceito racial no Brasil. Se repetiu a mesma pergunta em 2020. 81% dizendo que sim. Houve uma pequena queda, né? A gente percebe aqui que entre esses 25 anos de lacuna, houve uma redução, mas uma redução muito pequena, né? E aí se fez a seguinte pergunta: você tem preconceito contra as pessoas negras? Então, se perguntando, e você? Qual o seu papel nessa pauta, né? E em 1995, 10% dizendo que sim, tem preconceito contra as pessoas negras. Já em 2020, aumentou esse percentual para 34%. Essa conta não fecha. Concordam comigo? Tem preconceito, mas você não é... A maioria diz que tem preconceito, mas a maioria não se vê como preconceituosa. Onde é que mora esse preconceito? Onde é que está esse preconceito?
né? Então, embora essa percepção tenha diminuído um ponto, ela não diminuiu tanto assim. E segundo, o quanto as pessoas elas não se percebem racistas. Então, o primeiro passo nessa jornada, nesses estudos que a gente está propondo aqui, é ajudar vocês a perceberem atitudes racistas. Porque o objetivo, o conceito principal dessa aula é o racismo estrutural. Se ele estrutura a nossa sociedade, ele nos perpassa, ele nos influencia. Nós, todas as pessoas da nossa sociedade. Pessoas negras e pessoas não negras. Então, perceber a discriminação e perceber também o quantas as vezes você também discrimina, ainda que de forma inconsciente, é super importante para a gente enfrentar esse problema, né? E aí, eu trago aqui uma frase, né, do professor de antropologia dos Estados Unidos, relembrando que o racismo ele não é um evento. O racismo ele é uma estrutura. Ou seja, o racismo é uma discriminação racial que não acontece de vez em quando. Não acontece somente nos episódios de violência física, nos episódios de morte. O racismo está acontecendo agora, em algum lugar. Nesse exato momento que você está aqui me vendo. Nesse exato momento em que você está trabalhando, que você está estudando, que você está andando pela rua. Em algum lugar, o racismo ele acontece porque ele estrutura a nossa sociedade. E ele estrutura a nossa sociedade, como a gente trouxe aqui nesse módulo, porque ele foi construído ao longo da nossa história. É como se ele fosse tijolos que foram sendo construídos na história do Brasil e que sustentam ainda hoje a nossa realidade. Então, pensar sobre isso é importante. E no próximo módulo, a gente vai avançar em mais conceitos para entender melhor essa estrutura, que não é um evento, e principalmente, como eu falei aqui, é uma estrutura que foi sendo consolidada ao longo da nossa história e que já está há muito tempo com a gente. A essa altura do campeonato, não é mais admissível a existência do racismo. Então, a gente vai aprofundar no próximo módulo como a gente pode, a partir desse letramento, conhecer mais, enxergar mais, perceber mais essa estrutura, onde ela ocupa, que ela está presente, como eu falei, em todos os espaços, e como a gente agir sobre ela. Porque, da mesma forma que ela estrutura a sociedade, logicamente a sociedade tem um papel de enfrentá-la, de quebrá-la, de exterminá-la. Porque a gente vai ver ainda, no próximo módulo, os malefícios que o racismo traz para toda a sociedade, e não apenas para as pessoas negras. Então, eu espero vocês no próximo módulo. Não saiam daqui, fiquem, porque a gente vai ver mais conceitos e, como eu falei, o papel de cada ser humano no enfrentamento do racismo. Até a próxima!